Olá a todos, vamos fazer umas questões de matemática do concurso público de agente fiscal da Prefeitura de Campinas. Então, nós temos uma questão de patinete e bicicleta relacionada ao meio de transporte. Em tempos de bicicleta e patinetes elétricos, uma pessoa gasta 18 minutos para ir de sua casa até o centro da cidade, utilizando como meio de locomoção uma bicicleta percorrendo em média 300 metros a cada minuto. Utilizando como meio de locomoção patinete elétrico, essa mesma pessoa percorre em média 360 metros a cada minuto. Desse modo, o mesmo percurso realizado com patinete deverá durar. Vamos pegar os dados, dessa questão e vamos fazer uma regra de 3 justamente para responder essa questão. Então nós vamos pegar 18, que vai estar igual para 300, e x igual para 360. E aí nós vamos multiplicar em cruz. 360x igual a 18 vezes 300. 18 vezes 300 é igual a 5.400. E agora nós vamos dividir esses 5.400 por 360. Então o resultado dessa divisão vai ser justamente 15 minutos. Esses 15 minutos é justamente a nossa alternativa C, que encontra-se correta. A praça de uma cidade foi construída a partir de 3 terrenos, cada uma delas com a forma de um triângulo retângulo conforme a figura a seguir com respectivas medidas. O perímetro dessa praça é igual a... Essa é uma questão típica da FUNESP, sempre cai a relação dos triângulos. Para fazer essa questão, você tem que lembrar ou saber do terno pitagórico antigo, que é 3, 4 e 5. Então, no triângulo P, nós temos essas proporções de 3, 4 e 5. O lado que eu não sei é justamente o que? O número 4. Então, nessa mesma pegada, nessa mesma perspectiva, nós vamos analisar os outros triângulos e tentar entender e saber se eu aplico o termo pitagórico antigo, se ele se encontra na mesma proporção, tudo bem? Então vamos pegar o triângulo G, a gente vai dividir ele por qual número? A gente pode dividir por 5, porque 15 dividido por 5 é igual a 3. E se eu pegar 20 e dividir por 5 vai dar igual a 4. Então, o outro número, o outro lado, que é a hipotenusa do triângulo G, ele é qual número? Tá faltando um número, não tá? Se o 15 eu dividir ele por 5 é igual a 3 e o 20 eu dividir ele por 5 ele é igual a 4, então o outro lado deve ser um múltiplo do meu termo pitagórico antigo, que é justamente o número 5. Então, eu tenho aqui os lados, que são múltiplos de 5. Então, eu peguei justamente 4 vezes 5, que vai dar 20, ou 20 dividido por 5, que vai dar 4, que aí 4 é o quê? 4 é um termo pitagórico antigo. Então, saber entender sobre o termo pitagórico antigo te ajuda a fazer pelo menos, ou fazer de uma outra forma os triângulos, pelo menos, é claro, no perímetro. Então aqui eu tenho as proporções que são iguais e a gente vai fazer esse mesmo esquema no triângulo M. O triângulo M, ele é proporcional a qual número aqui do nosso termo pitagórico antigo? Então eu tenho um lado que é 9 metros, o outro lado que é 15. Então eu sei que ele é proporcional ao número 3. Se eu dividir 15 por 3, ele vai dar quanto?
ele vai dar justamente o número 5. E se eu dividir 9 por 3, ele vai dar justamente o número 3. E o nosso outro lado, que é justamente o 4, né? Ou, aliás, justamente o 12, eu poderia multiplicar ele por 3. Então 4 multiplicado por 3 é 12. Bom, então aqui nós temos já os nossos lados, né, das facetas do perímetro dos nossos triângulos. E aí é só agora somar. Porém tá faltando só um detalhe, que é justamente essas sobras, né, dos lados. Então a gente vai ter que eliminar essas sobras. E como é que a gente vai fazer isso? Tá vendo esses pontos pontilhados? A gente vai pegar justamente quem? Esses números 25 e 12 e fazer uma subtração. O resultado vai ser justamente o número 13. Então é só subtrair nessa área pontilhada. Uma vez que a gente consegue fazer isso, a gente vai estar tirando esses espaços, esses pequenos espacinhos. E aí, é claro, é só somar todos os lados. Somar todos os lados aí vai dar o perímetro, que é justamente 84. Bom, essa questão você pode fazer ela através de multiplicação, achando o cateto, a hipotenusa, multiplicando o valor pelo quadrado, enfim, você pode fazer ele desse jeito ou desse jeito aqui que eu acabei de mencionar a você. Escolha-se um número inteiro que, se chamado de x, soma-se 32 a x e obtenha-se y. Multiplicando-se y por 10, obtenha-se z. Dividindo-se z por 2, obtenha-se w. Subtraindo-se 160 de w, obtenha-se r. Para, a partir de r, realizar-se uma única operação e obter seu valor de x. É necessário, e aí nós temos as nossas alternativas. A questão ela pede para pegar um número fictício, então nós vamos pegar um número natural, um número redondo, que é um 100. Então 100 vai ser igual a x. E aí nós vamos fazer todas as operações de divisão, de multiplicação e subtração. Então 100 é igual a y, muito bem. A primeira coisa que ele pede é para pegar esse 100 e somar mais 32, que vai ser igual a y. Então 132 é igual a y. E a próxima operação ele pede para multiplicar esse y por 10, que vai ser igual a z. Então, se a gente pegar esse resultado, a gente vai ser 1320. O resultado da multiplicação por 10, é claro. Ele pede para fazer uma nova operação com z. Ele pede para dividir por 2, que vai ser igual a w. Então, esse resultado dividindo por 2 vai ser 660. Aí ele pede para fazer uma nova operação, que é justamente a subtração de 160, que vai ser igual a R. Bom, então a gente vai subtrair, a gente vai retirar de 660 160, que o resultado vai ser igual a R. Então vai ser 500 igual a R. R é 500. Aí a gente chega nessa última operação, né, que ele pergunta qual operação que vai ser necessária para voltar ao x novamente. E a nossa alternativa, nós temos as nossas alternativas A e B. 500, se eu pegar logo de cara e dividir por 5, vai ficar 100 como resultado, que vai retornar ao quem? A x. Então, a nossa alternativa é a alternativa A, dividir R por 5. A figura mostra o formato de uma sala e algumas de suas medidas.
o perímetro dessa sala. Então aqui a questão ela pede o resultado, né, do perímetro em metros. E o perímetro que é a soma de todos os lados. Então a soma de todos os lados é justamente essa figura em azul. Então se você somar todos os lados e aí o lado de cima é igual a 8 metros, o lado de baixo também vai ser igual a 8, o lado direito é igual a 7, então o lado esquerdo também vai ser igual a 7. Por isso que eu coloquei aqui 8 mais 8 mais 7, que é igual a 30. Então o resultado aqui da alternativa é a alternativa D, 30 metros.